Fala, minha galerinha da terceira série do Rogar. Hoje nós vamos resolver a lista número 3 postada na semana anterior para vocês, ok? Vou resolver essa lista na íntegra, presta bastante atenção que você vai ver que é bem tranquila. Bom, já coloquei o exercício número 1 aqui na tela da TV, certo? Represente no plano complexo e calcule o módulo de Z e o argumento de Z. Então nós vamos fazer o contrário. Nós vamos primeiro calcular o módulo de Z e o argumento de Z para depois representar aqui no plano complexo, ok? Ou seja, fazer a representação geométrica aqui no plano complexo ou no plano de Argand-Gauss. Bom, já coloquei a letra A aqui para você, tá? É o número complexo Z1, que é igual a 1 mais I. Então tá aqui, ó. A parte real é 1 e a parte imaginária, que é o número que acompanha o I aqui, também é 1, ok? Ou seja, x e y do número complexo na forma algébrica. Bom, ele quer que a gente calcule o ρ, então nós vamos calcular o ρ primeiro. O ρ é o módulo de Z, né? Que ele está pedindo aqui, ó, calcule o módulo de Z. Então vai ficar assim, ó. Quem é o x? Né? 1, ó, então vai ficar 1 ao quadrado. Quem é o y? Também é 1, ó, então vai ficar mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então vai ficar a raiz quadrada de 2. Esse aqui é o módulo de Z ou ρ. Agora nós vamos calcular o θ, o argumento. Para calcular o θ, seno de θ é y sobre ρ e cosseno de θ é x sobre ρ. Y é a parte imaginária, x é a parte real. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. Quem é o y? Não é 1, ó. Quem é o ρ? Né? Raiz quadrada de 2, ó. Tá aí, ó. Vamos para o de baixo. Ó. Quem é o x também não é 1, ó. E quem é o ρ também não é raiz quadrada de 2, ó. Bom, vamos entender o seguinte. A gente sabe que a raiz não pode ficar no denominador, então a gente vai ter que racionalizar. Então vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Tanto no de cima quanto no de baixo. Ou seja, tanto para seno quanto para cosseno. Bom, a resposta do seno de θ vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2, né? 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. E no de baixo a mesma coisa. Então vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. Observa que os dois são positivos, certo? Se você olhar com atenção, ó, não sei se você vai lembrar do amigo, ó, C, tá, co, mais 12, 13, 14. Só você verificar, ó, que tanto seno quanto cosseno são positivos no primeiro quadrante. Tá vendo? Ó? Então, se ambos são positivos, é porque esse θ está no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, só pode ser uma daquelas 3 medidas angulares notáveis, ou 30, ou 45, ou 60. Bom, aí a pergunta é a seguinte: qual é o ângulo lá do primeiro quadrante cujo seno vale raiz quadrada de 2 sobre 2 e o cosseno também vale raiz quadrada de 2 sobre 2? Aí você vai lembrar que para esses valores o ângulo é 45 graus. Então tá aí, esse é o meu θ, 45 graus. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores aqui e vou localizá-los aqui no plano de Argand-Gauss, no plano complexo. Então vamos começar aqui, ó, com o módulo, certinho? Mas antes vamos localizar as coordenadas do Z1, ou seja, o afixo. Então o x é 1 e o y é 1. Ó. Então aqui no eixo x, vou colocar 1. No eixo y também vou colocar 1. Certo? O cruzamento dessas duas coordenadas vai gerar esse ponto aqui, que é o afixo do Z1. Quem é o afixo do Z1? 1 e 1. Tá vendo? Ó? Então esse é o afixo do Z1.
Agora vamos entender o seguinte. Existe uma distância da origem até o afixo. Essa distância é o módulo de Z, o ρ, que vale quanto? Raiz quadrada de 2. Então nós vamos traçar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o módulo de Z ou ρ. E esse módulo de Z aqui vale raiz quadrada de 2. Então nós vamos colocar aqui, ó. Módulo de Z é igual a raiz quadrada de 2. E finalmente, existe a abertura angular que vai do eixo X até o módulo de Z, ó, no sentido anti-horário, que é o θ, que é o argumento. Então esse θ aqui, ó, ele é igual a 45 graus. E está aí representado no plano complexo. Então agora a gente vai fazer a letra B. Agora letra B, já está aí no quadro. Bom, o número complexo Z2 é menos raiz quadrada de 3 mais I. Legal? Vou calcular o módulo, vou calcular o θ, né, o argumento, e depois vou representar aqui no plano complexo, tá? Então vamos lá. Vai ficar então raiz quadrada de, quem é a parte real que é o x, né? Menos raiz quadrada de 3, então vai ficar menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais a parte imaginária que é o número que acompanha o i aqui, mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, né? Cancelou o quadrado com a raiz, ficou positivo, vai dar 3. 1 ao quadrado dá 1, 3 mais 1, 4. Então ficou raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2, né? Então tá aí. Esse é o módulo de Z, ou seja, a distância da origem até o afixo do Z2 é 2. Tá? Agora nós vamos para o θ. Vamos lá para o θ. Quem é o Y? O Y é 1, ó. E o ρ é 2. Quem é o x? X é menos raiz quadrada de 3 e o ρ é 2. Então, menos raiz quadrada de 3. Ok? Bom, eu já estou percebendo aqui o seguinte. O seno é positivo, o cosseno é negativo. Então, eu já não estou trabalhando no primeiro quadrante. Se eu não estou trabalhando no primeiro quadrante, vamos definir logo o quadrante que eu estou trabalhando, né? Como que eu defino isso? Muito simples. Se o seno é positivo, eu só posso estar ou no primeiro ou no segundo, certo? E se o cosseno é negativo, eu só posso estar no segundo ou no terceiro. Se eu só posso estar no primeiro ou no segundo, e aqui no segundo ou no terceiro, tá? Lembrar que aqui é tudo positivo. Então, quando eu vejo o cosseno negativo, então não pode nem estar no primeiro, nem estar no quarto. Se não está no primeiro nem no quarto, só pode estar no segundo ou no terceiro. Então, como tem que valer para os dois ao mesmo tempo, eu chego à seguinte conclusão, que o meu θ, ele pertence ao segundo quadrante. Ok? Segundo quadrante. Tá aí, ó. Pertence ao segundo quadrante. Por quê? Porque o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, aonde que o seno é positivo e o cosseno é negativo ao mesmo tempo? No segundo quadrante. Só olhar aqui o amigo. O seno é positivo no primeiro e segundo e o cosseno é negativo no segundo e terceiro. O que bate para os dois é o segundo. Bom, aí a pergunta é o seguinte, esquece de sinal. Qual é o seno... Qual é o ângulo, desculpa, cujo seno é meio e o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo? Seno meio, cosseno raiz quadrada de 3 sobre 2. O ângulo é 30 graus. Então, se é 30 graus, eu quero saber qual é o correspondente a 30 graus no segundo quadrante, certo? O que eu vou fazer? 180 graus... menos 30 graus, que é a simetria. Certinho? Vou deixar para você aqui. Tá? Então, 180 graus menos 30 graus vai dar o quê? 150 graus. Tá aí o θ. Então, esse aqui
é o módulo de Z e esse aqui é o θ. Bom, aí o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores aqui e vou representar aqui no plano. Então, vou começar pelas coordenadas, né, de Z2. Então, x vale menos raiz quadrada de 3. Então, menos raiz quadrada de 3 aqui no eixo x. Lembra que, como ele é negativo, está à esquerda da origem. E o x, ó, vale 1 positivo. Então, y é 1. Então, positivo para cima. Bom, lembrar que o cruzamento dessas coordenadas vai gerar o afixo Z2. Quem é o Z2? O Z2 vai ser menos raiz quadrada de 3 e 1. Ó. Esse é o afixo Z2. E lógico que existe uma distância do afixo até a origem do plano complexo, que é essa daqui, ó. Vamos traçar aqui, ó. Essa distância aqui, ó, da origem até o afixo, é o módulo de Z, que vale quanto? 2, ó. Então, módulo de Z é igual a 2. Tá aí, ó. Bacana? E quem é o ângulo? Vamos lá, vamos verificar o ângulo. O ângulo é a abertura do eixo X até o módulo de Z. Então, essa abertura aqui, ó. No sentido que? Anti-horário. Então, esse aqui é o meu θ. Meu θ vale 150 graus. Por isso que ele está aqui, ó, no segundo quadrante. Ok? E tá aí a letra B resolvida. Bom, galerinha, letra C da questão número 1. Acompanha aqui comigo. Olha só. Eu tenho o número complexo Z3, que é igual a 5i. Vamos reescrever esse número complexo aqui, ó, para você entender direitinho o que vai acontecer, ó. Bom, Z3 que é igual a 5i é porque a parte real é 0 e a parte imaginária é 5. Ó. Então vai ficar 0 mais 5i. Esse é o número complexo Z3. Bom, vou calcular o ρ. Então vai ficar assim, ó. 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bom, 0 ao quadrado é 0, 5 ao quadrado é 25. Então, ficou raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Tá aí o módulo de Z. Legal? Agora nós vamos calcular o argumento, o θ. Então, vai ficar y sobre ρ. O y é 5. O ρ é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Certinho? Bom, o x é 0. O ρ é 5. 0 dividido por 5 dá 0. Daqui vai sair o θ, ó. Então, θ vai sair daqui, ó. Legal? Quem que vai ser o θ? Vamos lá, ó. Presta atenção. Qual é o ângulo cujo seno é 1 e o cosseno é 0? Galera, apareceu 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1, tá? Apareceu dessa forma porque o ângulo é de extremidade. Quando é de extremidade só pode ser o quê? 0, 90, 180, 270 ou 360. Como 360 não entra, porque ele está exatamente no lugar do 0, então quando for 0 é 0. Quando eu tiver que representar o 360, eu vou usar o 0, tá? Então, só para esclarecer. Então, vamos entender o seguinte. É só olhar onde é que o seno vale 1. Seno é o eixo de pé, ele vale 1 lá em cima. Lá em cima é 90 graus. Então, θ vai ser o quê, galera? 90 graus. Tá aí o meu argumento, tá? Então, o argumento é 90 graus e o módulo é 5. Bom, agora nós vamos representar ele aqui no plano. No plano complexo. Então, vamos lá. Ó. Vou começar com as coordenadas. Minhas coordenadas aqui são 0 e 5. Ok? Então, 0, eixo X está aqui, ó, e 5, eixo Y. Tá aí, ó. Então, tá bem aqui, ó. Esse é o afixo Z3, que é o 0 e 5. Tá aí. E aí é o seguinte, existe uma distância da origem até o afixo, que é essa daqui, ó.
sobre o eixo Y. Tá vendo? Ó? Então esse aqui é o módulo de Z. Quem que é o módulo de Z aí? 5, ó. Módulo de Z. Vou fazer essa barra retinha, né? É igual a 5. Ó. E eu tenho quem? O argumento, que é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, o θ vai ser de 90 graus. E tá aí a questão número 1 resolvida na íntegra para você. Vamos lá, galerinha, questão número 2, já está na tela. Calcule o argumento de Z para esses dois números complexos aí, ó, o Z1 e o Z2. Coloquei os dois aqui no quadro, tá vendo? Ó? Então, Z1 e Z2. Bom, o Z1 é meio menos meio de I, certo? Se ele quer o argumento, eu vou precisar do módulo, ou do ρ, né? Então, vai ficar assim, ó, módulo de Z, que é a mesma coisa que ρ, é igual a raiz quadrada de quem? Ó, lembrar que esse número complexo aqui, ó, o Z1, ó, ele é meio, certo? Menos meio de I, né? É a mesma coisa. É melhor trabalhar com fração. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa raiz aqui. Vai ficar desse jeito. Vai ficar meio ao quadrado mais menos meio ao quadrado, né? O x é positivo, meio, ó, e o y é negativo, menos meio. Então vai ficar assim, ó, faz devagarinho que vai dar certo. Raiz quadrada de meio ao quadrado dá 1/4. E menos meio ao quadrado dá também 1/4. Certo? Como os denominadores são iguais, tá? A gente vai manter os denominadores, certo? E vai somar os numeradores. Então vai ficar assim, ó. 2 sobre 4, certo? 1 mais 1, 2. Bom, raiz quadrada de 2 eu não tenho exata. E raiz quadrada de 4 é 2. Então esse é o meu ρ ou módulo de Z. Isso da letra A. Aí agora eu vou calcular quem? O argumento. Quem que é o argumento? θ, né? Então para calcular o argumento eu vou ter que lembrar de quem? Seno de θ e cosseno de θ, certo? O seno de θ, quem que é? Vai ser y sobre ρ. E o cosseno de θ, x sobre ρ. Ok? Isso é fixo. Bom, vamos lá. Quem é o y? Um é meio, ou menos meio, desculpa. Então vai ficar assim, ó, menos meio dividido pelo ρ. Quem é o ρ? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Vendo? E quem é o x? X é meio, ó. E o ρ é raiz quadrada de 2 sobre 2. O que eu vou fazer em ambos? Olha para cá. Vou cancelar denominador com denominador, denominador com denominador, porque são iguais. Cancelei. Então, na primeira sobrou o seguinte. Sobrou menos 1 sobre raiz quadrada de 2. E na segunda, ou seja, no cosseno, sobrou 1 sobre raiz quadrada de 2. Vou racionalizar todos os dois, né? Porque a raiz não pode ficar no denominador. Então vai ficar raiz quadrada de 2 em cima, raiz quadrada de 2 embaixo. Aqui é a mesma coisa. Ó. Raiz quadrada de 2 em cima, raiz quadrada de 2 embaixo. Racionalizando os dois, o seno vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Bom, aí o que vai acontecer? Ó? Isso aqui, ó, galera, vai gerar o θ. Só que aqui você está percebendo o seguinte. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Se o seno é negativo e o cosseno é positivo, esse θ ele vai estar no quarto quadrante.
quarto quadrante, certo? Ó, presta atenção. Seno negativo, se ele é positivo no primeiro e segundo, é negativo no terceiro e quarto. Cosseno positivo, primeiro e quarto. Qual é o quadrante que bateu para os dois? Quarto quadrante. Bom, raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2 sobre 2, para seno e cosseno, o ângulo é 45 graus. Só que eu quero saber qual é o correspondente a 45 graus lá no quarto quadrante, certo? Então, como é que a gente faz? Vou fazer aqui para você, ó. Vai ficar igual a quem, ó? Fazer aqui, vou invadir um pouquinho a área aqui do B. Vai ficar, então, 360 graus. Vou fazer aqui embaixo, depois eu coloco o resultado aqui em cima. Vai ficar 360 graus menos 45 graus. Isso aqui vai dar 315 graus. Portanto, o θ, que é o meu argumento, ele vai ser 315 graus. E tá aí a resposta da letra A, 315 graus. Então essa daqui é a simetria, tá? Agora nós vamos fazer o B. Olha para cá, presta atenção. O B é a mesma coisa, né? Lógico que é outro número complexo, mas a maneira de fazer é a mesma, tá? Então vai ficar assim, ó. Presta bastante atenção aqui para você entender. Vou fazer a mesma coisa. Vou calcular primeiro o ρ, módulo de Z, ó. Vai ficar assim, ó, módulo de Z, que é a mesma coisa que o ρ, é igual a raiz quadrada de. Bom, quem é o x aqui, né? Raiz quadrada de 3, então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quem é o y aqui, não é menos 1, ó. Então vai ficar menos 1 ao quadrado. O que é raiz quadrada de 3 ao quadrado? Dá 3, né? Cancelar aqui o quadrado com a raiz. E o que é menos 1 ao quadrado? É 1, 3 mais 1, 4. E quem é a raiz quadrada de 4? 2. Está aí o módulo de Z. Bacana? Agora eu vou calcular quem? O seno de θ e o cosseno de θ para achar o θ. Me ajuda aqui, ó. Tá? O seno de θ é y sobre ρ. Cosseno de θ, x sobre ρ. Então, quem é o y? É menos 1, ó. Então, vai ficar menos 1 sobre o ρ, que é 2. Quem é o x? Raiz quadrada de 3, ó. Tá aqui, ó. Sobre o ρ, que é 2. Isso aqui, ó, vai gerar o argumento. Só que primeiro eu tenho que verificar qual é o quadrante. Olha só. O seno é negativo e cosseno positivo. Seno negativo e cosseno positivo, não tem nem para onde correr, galera. Mais uma vez, quarto quadrante, igual ao anterior, ó. Tá vendo? Ó? Então, seno negativo e cosseno positivo. Então, meu θ está no quarto quadrante, ó. Então, aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, ó. Quarto quadrante. Vou deixar indicado aqui para você não ter dúvida, tá? Por que está no quarto quadrante? Porque o seno é negativo e o cosseno é positivo. Tá? Só olhar ali no setacomais. Ó. Seno negativo, terceiro e quarto. Cosseno positivo, primeiro e quarto. Então, o que bateu é o quarto. Tá? Bom, quem é o θ então? Vamos lá. Aqui é meio, aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2. Galera, qual é o ângulo cuja o seno é meio e o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2? 30 graus. Só que eu já sei que está no quarto quadrante. Então, qual é o correspondente a 30 graus no quarto quadrante? O que você vai fazer? Você vai fazer isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? A simetriazinha, que é 360 graus. Aqui eu tenho espaço. Ali eu não tinha. 360 graus menos 30 graus, ó, que é o ângulo lá do primeiro quadrante. Então, 360 graus menos 30 graus vai ser igual a 330 graus. E tá aí o meu argumento, que é o argumento da letra B. Finalizando assim a questão número 2. Questão 3, galera, já está aqui na tela. Ó. Sendo Z igual a 3 menos 2i e W igual a menos 5 mais i, calcule. Letra A.
módulo de Z mais W, letra B, módulo de Z menos W, letra C, módulo de Z vezes W. Então vamos começar com as letras A e B, tá? Que já estão aqui no quadro. Bom, ele quer o módulo de Z mais W. Então o que eu vou fazer? Pegar o Z, somar com W aqui dentro do módulo. Olha só o que vai acontecer, ó. Vai ficar 3 mais 2i, ó, mais menos 5 mais i, ó. Menos 5 mais i. Cuidado com esse sinal negativo aqui, porque vai ter um joguinho de sinais aqui, tá? Olha só, podia fazer direto? Podia, aí ia ficar negativo aqui fora, tá? Então vai ficar assim, ó, continuando. Vai ficar 3 mais 2i, só repetir, ó, mais vezes menos, menos 5. E mais vezes mais dá mais i. Certo? Tá aí. Bacana? O que eu vou fazer? Agrupar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha como é que é fácil. 3 menos 5 dá menos 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Depois, 2i mais i vai dar o quê? 3i. Então tá aí, ó. Então o número complexo z mais w é igual a menos 2 mais 3i. Bom, ele quer o módulo desse número complexo. A gente sabe que módulo do número complexo, né, de z mais w, vai ser a mesma coisa que o ρ, né? Que é raiz quadrada de quem? Da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Quem que é a parte real aqui, né? Menos 2, ó. Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Quem que é a parte imaginária aqui, né? 3, ó. Então vai ficar 3 ao quadrado. Então parte real menos 2 ao quadrado. Parte imaginária 3 ao quadrado. Bom, menos 2 ao quadrado dá 4. E 3 ao quadrado dá 9. Ou seja, quem é o módulo de z mais w, que é o que ele quer, que é o mesmo que o ρ, né? Vai ser 4 mais 9, raiz quadrada de 13. Essa daí é a letra A. Ok? Agora nós vamos para a letra B. Presta atenção. Vou fazer a mesma coisa, só que em vez de somar, eu vou subtrair. Então vai ficar assim, ó. Abre módulo. Vou pegar aqui, ó, 3 mais 2i, ó. Qual que é o sinal, né? Menos. Então coloca aqui a parênteses, né? Porque ele vai multiplicar todo mundo. Menos 5 mais i, ó. Tá vendo, ó? Fechou o módulo. Isso aqui é igual a quem? Vamos lá, vamos organizar. Então vai ficar 3 mais 2i, só repetir, né? Vamos fazer o joguinho de sinais. Menos vezes menos. Mais 5. E menos vezes mais. Menos i, ó. Ok, ó? Bom, agrupando parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, a gente vai ter o seguinte. 3 mais 5, 8. Isso aqui é a parte real. E a parte imaginária, 2i menos i, vai dar i, ó. Então, mais i, ó. Esse aqui, ó, é o número complexo z menos w. Então, z menos w, que é o mesmo que o ρ, vai ser igual a quem? A raiz quadrada de quem? Parte real, que é 8, ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 1, ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? 64 mais 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a quem? A z menos w, que é igual a 64 mais 1, 65. Ou seja, a raiz quadrada de 65. Então aí as letras A e B. Bom, galera, agora a letra C. Ele quer o módulo de z multiplicado por w. Então vamos lá, ó. Eu vou abrir o módulo. Quem é o z? 3 mais 2i multiplicado pelo w.
menos 5 mais i. Galera, não esqueça do parênteses, tá? Porque está multiplicando, vai aplicar a propriedade distributiva, ok? Então esse aqui vai ficar igual a quem? Módulo de quem? Vamos lá, vamos devagar? 3 vezes menos 5, menos 15. Ok? 3 vezes o i, 3i, ó. Certo? 2i vezes menos 5 vai ficar menos 10i, ó. E 2i vezes o i, ó, vai ficar mais 2i ao quadrado. Fechou o módulo. A gente sabe que lá nas potências de i, nós determinamos o i ao quadrado. Para quem não lembra, i ao quadrado é menos 1. Ó. Vou colocar aqui para você não esquecer. Ó. Então, coisas que a gente não pode esquecer. Ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 15, só repetir, mais 3i, certo? Menos 10i. E aqui, ó, se i ao quadrado é menos 1, vai ficar mais 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2. Fechou aqui, ó. Certo? Vamos lá, próxima etapa. Isso aqui é igual, ó. Vamos lá. Agrupando tudo que é real. Menos 15 menos 2 dá menos 17, ó. Certo? Menos 17. E 3i menos 10i vai ficar menos 7i. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 10 menos 3 dá 7, o maior era 10 e ele é negativo. Então tá aí o módulo desse número complexo. Bom, lembrar que ele quer isso aqui, ó. Então, módulo de z vezes w. Então, quem é o módulo de z vezes w, que é o mesmo que o ρ? Vai ser raiz quadrada de quem? De menos 17 ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, que é a parte imaginária ao quadrado. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Ó. Isso aqui vai ser igual a quem? Menos 17 ao quadrado, 17 ao quadrado, 289. É isso? Ó, vamos fazer aqui, ó. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7. E 4, 11. 1 vezes 17, 17. Então, vai dar 9, 8, 2. 289, igual eu falei. Então, esse aqui vai dar 289, que é menos 17 ao quadrado, certinho? Ó, e menos 7 ao quadrado dá 49, tudo positivo. Agora eu vou somar os dois, né? Para gerar o resultado. Então, módulo de z vezes w vai ser igual a quem? 289 mais 49, 9 mais 9, dá 18, vai 1. 1 mais 8, dá 9. 9 e 4, 13. Vai 1. 1 e 2, 3. 338. Então, vai ficar raiz quadrada de 338. Como 338 não tem raiz quadrada exata, eu não vou extrair a raiz. Só que 338 é divisível por alguma coisa. Então, 338 fatorado aqui, ó. Primeiro por 2. Certo? Então, vai ficar o quê? 338 por 2, ó. 338 por 2 vai dar 1, sobra 1, abaixo 3, 13 por 2 dá 6, sobra 1, abaixo 8, 9 vezes 2, 18, 169. 169, estou fazendo devagarinho aqui para você. Ó. 169 dá por 13, né? Legal? Ó. Então dá por 13, 169 por 13 é 13. 13 dá 1.
Então, olha só, galera, presta atenção aqui, ó. Raiz quadrada de 338 é o mesmo que 13 raiz de 2, porque o 13, ó, tá vendo que ele apareceu duas vezes aqui na decomposição? Ele vai sair da raiz, ó. Então, vai ficar 13 raiz quadrada de 2. E tá aí o módulo de Z vezes o W, ok? Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar bonitinho. Bacana? Então tá aí, ó, 13 raiz quadrada de 2, finalizando assim a questão número 3. Bom, galera, questão número 4 na tela. Expresse os números complexos dados na forma algébrica na forma trigonométrica. Então o que ele quer? Ele quer que você transforme esses números complexos da forma algébrica para a forma trigonométrica. Eu já montei o esqueminha aqui para você, ó. Para eu encontrar esse número complexo, ó, já coloquei a letra A aqui para você, ó, 1 menos I, ó. Para eu encontrar esse número complexo na forma trigonométrica, eu preciso do ρ e do θ, que é o módulo e o argumento. E aí eu vou aplicar nessa formulazinha, que é a forma trigonométrica, ok? De qualquer número complexo. Olha para cá, acompanha aqui comigo. Bom, eu sei que o meu x vale 1 e o meu y vale menos 1, né? Que é o que acompanha a parte imaginária aqui. Que é a parte imaginária que acompanha a unidade imaginária. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 2. Tá aí o módulo. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. Y, que é menos 1, sobre raiz quadrada de 2. E x, que é 1, sobre raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer aqui? Vou racionalizar. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui no cosseno também. Multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo, para racionalizar. Então, vai ficar assim, ó. A resposta aqui da primeira vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E da segunda, raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui vai gerar quem? Θ, né? Agora, olha só. Presta atenção. Como o seno é negativo e o cosseno é positivo, ó, seno negativo e cosseno positivo, quarto quadrante. Só olhar lá o amigo. É igual eu fiz as questões anteriores. Então, quarto quadrante, certo? Bom, qual é o ângulo do quarto quadrante que o seno é menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz quadrada de 2 sobre 2? Você vai ver que é o correspondente a 45 no quarto quadrante. Que vai dar quanto? 315 graus. Tá aí, ó. Bacana? Então, eu já tenho o módulo, já tenho o argumento. Só substituir aqui direto. Então, vai ficar assim, ó. Z, que é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica quem? Cosseno de 315 graus, mais I, seno de 315 graus. Lembrar que acabou aqui, tá? Alguém pode me perguntar, professor, você não vai calcular? Galera, já falei isso para vocês lá na aula. Se eu calcular o valor do cosseno de 315, do seno de 315 e multiplicar, eu vou voltar ao que eu tinha. Ou seja, esse processo é para transformar da forma trigonométrica para a forma algébrica. Ou seja, o contrário do que ele quer. Então tá aí, ó, acaba aí a letra A. Letra B, tá aqui no quadro. Ó. Bom, o x vale menos 4, ó. Então vamos substituir, ó. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, ó. E o y também é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16, isso aqui vai dar 16. Então, vai dar 2 vezes 16. Vai dar isso aqui, ó. 2 vezes 16, certo? Bom, raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 2 exata não tem. Então, 4 raiz quadrada de 2 é o módulo de Z, ou ρ. Vamos para o seno de θ, que é o y, menos 4. Sobre o ρ, 4 raiz quadrada de 2. Tá aí, ó.
Quem é o x? Menos 4. Quem é o ρ? 4 raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer? Vou simplificar aqui, ó. 4 com 4, vai sobrar 1 aqui, ó. 4 com 4, vai sobrar 1 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre raiz quadrada de 2 e no de baixo é menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Legal? Então vamos racionalizar, né? Depois de fazer a simplificação. Então vai ficar raiz quadrada de 2 em cima e raiz quadrada de 2 embaixo. Vou multiplicar, né? Em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. E eu vou chegar nesse de cima a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E nesse de baixo, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, são iguaizinhos. Bom, vou gerar aqui, ó, θ, né? Quem que vai ser o θ? Primeiro vamos ver o quadrante. Tá vendo que os dois são negativos? Aonde que o seno e o cosseno é negativo? O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. O cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Onde que os dois são negativos? No terceiro quadrante. É o comum aos dois. Então vai ficar assim, ó. Então θ pertence ao terceiro quadrante. Ó. Legal? Só chamar o amigo, setar com mais, tá? Aí você vai olhar aqui, o seno e o cosseno são negativos no terceiro quadrante. Aí é o seguinte, de novo, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, 45 graus. Só que eu quero o correspondente a 45 graus no terceiro quadrante, certo? Então como é que nós vamos fazer? Ó, a simetria, 180 graus mais o ângulo do primeiro quadrante, 45 graus, ou seja, 225 graus. Esse aí é o meu argumento, ó, tá? Aí eu vou pegar e vou substituir aqui no lugar do z. Z é igual, quem é o ρ? 4 raiz quadrada de 2, ó. Beleza? Então estou pegando aqui o número complexo z e substituindo o ρ e o θ. Então vai ficar assim, ó, cosseno de 225 graus mais I seno de 225 graus. Galera, e tá aí o número complexo na forma trigonométrica. Bom, galera, vamos para o último item aí da questão número 4, letra C, ó, já está aqui no quadro para você. Z igual a 8, né? Lembrar que 8 é a parte real. Quando não tem nada no lugar da parte imaginária, é porque é zero, né? Então o número complexo é 8 mais 0i, não precisa aparecer esse 0i, ok? Então vamos substituir aqui logo. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, 8 ao quadrado, y ao quadrado, 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Tá aí o módulo de z. Bom, quem é o y? O y é 0. Vai ficar 0 sobre 8, que vai dar 0. Certo? E o x? Quem é o x? 8. Vai ficar 8 sobre 8, que vai dar o quê? 1. Já falei para vocês, hein? Vamos ver quem vai lembrar. Já falei para vocês. Toda vez que der 0 e 1, 0 e menos 1, 1 e 0, menos 1 e 0, é porque o ângulo é de extremidade. Então, se o ângulo é de extremidade, só pode ser o quê? 0, 90, 180 ou 270. Ok? Olha para cá, acompanha aqui comigo. Presta atenção. O seno é 0, o cosseno vale 1. Qual que é o ângulo? 0 grau. Então tá aí, ó. 0 graus. Eu vou pegar os dois, ó, o módulo e o argumento, e vou substituir aqui no número complexo z. Ó. Então vai ficar assim, ó, z, que é igual ao módulo, que é 8, vezes cosseno de 0 grau, mais i seno de 0 grau. Tá aí, ó. Esse é o número complexo z igual a 8 na forma trigonométrica, finalizando aí a questão número 4.
Bom, galerinha, questão número 5 aí pra gente encerrar aí a resolução da nossa lista. Olha só, ele quer agora o contrário, cara. O contrário da questão número 4. Agora ele quer que você escreva um número complexo que é dado na forma trigonométrica, ele quer na forma algébrica. Legal? Então vamos lá, ó, presta atenção. Eu acho que é mais fácil, hein, galera? Presta atenção. É só calcular os valores aqui, ó. Quer ver, ó? Primeiro, pra gente se localizar, ó, vamos transformar isso aqui para grau, ó, fica melhor. Π equivale a 180 graus, ó. Tá, ó. Em graus é equivalente a 180 graus. Já está aqui em cima. Legal? Então, olha só. Vai ficar assim, ó. Z, que é igual a cosseno de 180 graus, mais I seno de 180 graus. Tá? Bacana? A outra coisa, outro detalhe. Não sei se você percebeu, mas não apareceu o ρ, né? É porque quando não aparece o ρ, é porque ele vale 1, tá? Ó, lembra que o ρ fica aqui na frente, multiplicando? Ó, o ρ da letra B é 6, ó. Certinho? Então ele vale 1, ó. Ok? Não vai influenciar em nada aí. Então vai ficar assim, ó. Z que é igual. Cosseno de 180 graus. 180 graus está à esquerda, está sobre o eixo do cosseno. Cosseno de 180 graus menos 1. Então vai ficar assim, ó, menos 1, que é o cosseno de 180 graus. Lembrar que 1 vezes isso aqui é isso aqui mesmo, né? Mais o I vezes quem? O seno de 180 graus. Galerinha, tem uma regrinha que diz o seguinte: sempre que o seno ou o cosseno valerem 1 ou menos 1, o outro vai valer 0. Então, se aqui o cosseno de 180 é menos 1, o seno de 180 é 0. Então, vai ficar I vezes 0. Resumindo, olha só. Menos 1, certo? E I vezes 0 dá 0. Menos 1 mais 0, menos 1. E tá aí, ó, o número complexo na forma algébrica. Bacana? Essa é a letra A. Vamos para a letra B agora. Olha só. Fazer a mesma coisa. Vou transformar isso aqui para grau, ó. Para grau, para a gente se localizar, ó. 5π sobre 4. Π sobre 4 é 45. 5 vezes 45 graus dá 225 graus. Ó. Então isso aqui, ó, 225 graus, ó. Certo? Então vai ficar assim, ó. Z, que é igual a 6 vezes quem? Cosseno de 225 graus, ok? Mais I seno de 225 graus. Então eu aconselho, lógico que quem domina aí direitinho a posição do ângulo em radianos, tranquilo, faz direto. Mas eu aconselho quem não domina transformar para grau, tá? Então vai ficar assim, ó, Z, que é igual a 6 vezes cosseno de 225 graus. Galera, 225 graus está no terceiro quadrante, ó. Terceiro quadrante, certo? Ok? E 225 graus é correspondente a 45 graus. Ah, professor, mas como é que você sabe? Fazendo a redução, presta atenção, de tanto fazer, a gente acaba memorizando. Então, fazendo a redução, ó, presta atenção, 225 graus menos 180 graus. Isso aqui é a redução. Vai dar 45 graus, certo? Só que eu estou trabalhando no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno, pelo amigo, pelo setar com mais, ó, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui o setar com mais. Setar com mais. Qual o número dele? 12, 13, 14. Vendo? Ó? Pelo amigo aqui, ó, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. E o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Como eu estou trabalhando no terceiro quadrante, ambos são negativos. Então eu quero saber quem é
o cosseno de 45 graus, o seno de 45 graus, só que lá no terceiro quadrante. Como ambos são negativos, vai dar o quê? Menos raiz quadrada de 2 dividido por 2, certo? Que é o cosseno de 45 graus, só que no terceiro quadrante ele é negativo, mais I vezes quem? Menos raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é o seno de 45 graus, só que lá no terceiro quadrante também é negativo, ok? Então tá aí, vai ficar aí embaixo para você. Multiplicando aqui, ó, chuveirinho, ó, você vai chegar nisso daqui, ó, Z que é igual. Já vai dar para simplificar aqui, ó. Não vamos ficar perdendo tempo não. Quer ver, ó? Na hora que eu multiplicar, eu não vou simplificar aqui, ó. Pá, pá. Vai sobrar o quê? 3, né? Então, olha só. Vai ficar 3 vezes menos raiz quadrada de 2 e 3 vezes menos raiz quadrada de 2. Então, vai ficar menos 3 raiz quadrada de 2, tá? Menos, né? Porque aqui é menos, o que? Mais vezes menos é menos, ó. Mais vezes menos é menos. 3 raiz quadrada de 2 vezes o I. E esse aqui é o número complexo Z, ó, da letra B, na forma o que, pessoal? Forma algébrica. Forma algébrica. E tá aí a letra B da questão número 5. Bom, galera, quero desejar a todos uma boa semana, tá? E se Deus quiser, até a próxima. Valeu, galera!